Agora, para discutir esse assunto tão atual e essencial, vamos receber o médico e professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Gonzalo Vecina. Oi, Gonzalo, boa tarde. Seu áudio, Gonzalo. Desculpa, um clássico. Me desculpe, mas é um prazer e uma honra estar aqui no CONAP. Esse evento, tanto sucesso vai ter, está tendo, para nós conhecermos melhor o que está acontecendo nos hospitais e na saúde pública, na saúde no Brasil. Exatamente. Que alegria tê-lo conosco, Gonzalo. Até já. Quem vai conversar com o Gonzalo é o médico e ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Oi, Nelson. Boa tarde. Oi, boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra para mim estar aqui participando do evento. É sempre bom também estar com o Gonzalo, estar com o Henrique. Então, agradeço a oportunidade, porque, como você falou, é um assunto bem importante, bem atual. Excelente. Muito bom te reencontrar, Nelson. E quem vai moderar essa conversa é o vice-presidente do Conselho de Administração da ANAP e diretor-geral do Hospital Israelita Albert Einstein, o Henrique Neves. Oi, Henrique. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Henrique, muito obrigada pelo seu tempo e agora a palavra está contigo. Ok. Eu acho que o tema proposto é um dos mais palpitantes, sem sombra de dúvidas, né? A pandemia trouxe para todo o setor de saúde uma enorme incerteza e desconhecimento sobre o futuro, né? E certamente a gestão nessas circunstâncias se torna particularmente difícil, né? As organizações em geral, sejam elas públicas ou privadas, estão acostumadas a ter um pano de fundo contextual sobre o qual elas podem trabalhar, que é a previsibilidade, as regras, né? As políticas, né? E efetivamente a pandemia acabou desconcertando todos os agentes, né? Porque é desconhecido a progressão, é desconhecido como enfrentar a pandemia, e são desconhecidas as quantidades de recursos necessárias, né? E, portanto, ela gera em si mesmo uma enorme dificuldade em os agentes poderem continuar exercendo o papel a que estão habituados, né? E é óbvio que, nesse contexto, a colaboração entre os setores público e privado é extremamente relevante, né? Porque do sistema híbrido que o Brasil tem, ser capaz de articular essa atuação de forma conjunta, num contexto tão difícil, seria um dos elementos de sucesso no enfrentamento da pandemia, né? Eu tenho muito prazer de estar aqui com duas pessoas que eu conheci profissionalmente, com qual tive diversos contatos ao longo do tempo, e que são pessoas assim privilegiadas para estarem nos ajudando nesse processo. O Nelson Teich, que é um médico formado pela Federal do Rio de Janeiro, com MBA, com uma história de participação de sucesso no setor privado, e que foi, durante um período, ministro da Saúde no Brasil, né? E o Gonzalo Vecina, que é um personagem histórico na saúde pública brasileira, né? Mas não só pública, mas também privada. É um médico formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, com um MBA também em Administração em Saúde pela Fundação, foi secretário de Saúde de São Paulo e diretor-presidente de Fundação da Visa. Então, são duas pessoas com enorme conhecimento e que nos podem ajudar a refletir exatamente sobre o tema, que é a questão da incerteza e do desconhecimento e o impacto que ele tem sobre a gestão e como é que se articula nesse contexto a colaboração entre os setores público e privado. Então, Nelson, se você quiser começar. Bom, Henrique, sempre um prazer estar contigo, Vecina também. O que eu vou falar aqui, eu vou falar muito sobre o que eu vivi, o que eu aprendi, não só no Ministério, né, que eu trabalhei um período como... Eu fiz uma assessoria na área de oncologia e avaliação e incorporação tecnológica, mas tudo que eu já vivi também, até no setor privado mesmo. O que acontece? Eu acho que a Covid ela trouxe uma sobrecarga para o sistema que ela realçou as fragilidades e as dificuldades que o sistema tem, né? Então, quer dizer, o que ficou muito claro é que nenhum sistema é preparado para uma sobrecarga. Porque o que acontece
você não tem recurso financeiro para ter ociosidade. Então, você tem que trabalhar com o máximo de eficiência possível. E essa eficiência que você tenta alcançar, ela faz com que você não tenha uma sobra. Então, se o sistema se ele tem alguma coisa que de forma intensa, aguda, sobrecarrega, ele não consegue reagir rápido, é muito difícil. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que ninguém consegue se preparar para uma pandemia na hora em que ela surge. Ou você já tem um sistema que é eficiente, ou ele não consegue se adaptar da noite para o dia, principalmente no meio de tanta dificuldade, né? E aí, essencialmente, o que acontece? Numa situação como essa, você tem que ter uma característica que o sistema tem que ter para tentar se adaptar o mais rápido possível, é ter informação, conseguir gerar informação rápido. Por quê? Porque quando você tem uma situação como a da Covid, você não conhece a doença, você não tem tratamento para ela, você não tem uma prevenção para ela, e você acaba tendo que tentar fazer com que o sistema atenda as pessoas, né? E aí você começa a sobrecarregar as outras áreas da saúde, porque você começa a desviar, que foi o que aconteceu, o cuidado para a Covid, né? Isso aí, o que acontece com isso? Uma coisa que ficou claro, por exemplo, um aprendizado. Aí uma coisa que eu queria colocar que eu acho importante, eu acho que a gente não aprendeu com a Covid. Eu acho que o sistema hoje ele teve alguns ganhos, teve algumas melhoras, mas eu achei ele bastante despreparado, muito próximo do começo da pandemia. Por quê? Porque a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: hoje você consegue ter mais informação, gerar mais informação rápida, em tempo real, com complexidade necessária, que vai te ajudar a fazer um diagnóstico, enxergar o que está acontecendo, tomar uma decisão e acompanhar. Você melhorou os fluxos e processos? Se a resposta para isso é não, o sistema não está melhor preparado. Então, o que a gente tem que tentar fazer em relação à Covid é entender o que ela mostrou para a gente e tentar ajustar isso para se preparar não só para novas pandemias, mas fazer com que o sistema seja mais eficiente para todo mundo, né? Uma coisa que eu vejo, por exemplo, no ano de 2000, a gente teve mais ou menos 200 mil mortos, né, oficialmente falando, variando de onde você vai buscar o dado, 194, 199, mas foram 200 mil mortos pela Covid, né, dentro dos números oficiais, a gente sabe que tem subnotificação, mas nesse ano morreram, sei lá, mais de 1,5 milhão de pessoas. Então você tem mais ou menos 1,3 milhão pessoas, além das pessoas que morreram de Covid, que a gente, às vezes, não presta atenção nisso. Porque o que acontece? A mesma ineficiência que a gente discute em relação à abordagem da Covid, ela já existe em relação a outras doenças. Só que essas outras doenças, a realidade foi se acomodando de uma forma que não te chama atenção, que não te agride. E aquilo vai evoluindo aquela ineficiência sem que a gente fique incomodado como deveria, como a gente ficou e fica em relação à Covid, né? Então, acho que a Covid ela traz aí essa percepção da incerteza. Por exemplo, outra coisa da Covid que para mim foi marcante foi a incerteza da informação, né? Você pega, por exemplo, na oncologia, você pega um estudo em que você pega pessoas de diferentes partes do mundo, fecha um estudo, o estudo é positivo, baseado muito mais numa coisa estatística, e aquele resultado é trabalhado como se ele fosse imutável, universal e absolutamente preciso. O que a Covid mostrou? Nada disso é realidade. Você via estudos em um país com dados completamente diferentes do outro. Você vê, por exemplo, a Coronavac, que deu 50% aqui, deu 80%, 90% em outros lugares, como na Turquia. Você pega a mesma vacina, quando você vê em tempos diferentes, você vê resultados que mudam, e aí você vê a dificuldade que é da informação. Porque o que acontece na informação? Quando eu falo em gestão, o que é gestão qual é a posição do gestor, né? Você quando você faz gestão, tem 3 áreas que você tem que ter muita informação. Basicamente, você vai separar no financiamento, na operação e na entrega. E você tem que entender muito bem dos 3. Porque se você não consegue ter informação clara sobre isso, você realmente navega às cegas em relação a tudo que você está fazendo. Isso é real. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Na Covid, você tem lá que tem lugares, é um país continental, 5.570 municípios,
E aí você sabe que tem lugares em que a mortalidade na UTI do hospital pode ser 80%. No outro lugar pode ser 30%. Isso teria que ter de um país inteiro. Mas aí você não sabe se é porque a população atendida é diferente, você não sabe se é porque a infraestrutura de equipamento é diferente, você não sabe se o recurso humano é diferente, você não sabe se chegou um médico novo lá que não entendia de terapia intensiva e foi colocado ali para suprir naquele momento, mas ele não tem competência para aquilo. O que acontece? Se você não tem conhecimento nesse nível de detalhe, você não consegue nem entender o que está acontecendo e você não consegue nem criar uma solução. Porque a vantagem da informação é que quando você detalha muito bem o problema, a solução vem quase naturalmente. Então, por exemplo, a população é igual, a infraestrutura é igual, mas o recurso humano é que está falhando. Você pode tentar criar uma coisa de boas práticas, onde você bota um lugar onde você tem uma performance melhor, conversando com esse que tem uma performance ruim para ver se você consegue melhorar. Então, a solução vai vir naturalmente quando você tem informação. E nesse caso, a gente não consegue ter isso, né? Outra coisa que eu acho que aconteceu, às vezes até acontece ainda, é que informação, quer dizer, lógica, com pouca informação, na verdade, é a intuição vestida de lógica, porque você não tem como dominar aquele assunto. E o que é pior, quanto mais essa posição, eu vejo pessoas fazendo comentários e dando opiniões, quanto mais forte é o nome dessa pessoa, mais forte é o que ela fala. E se você trata a ideia como se fosse fato, isso é um problema enorme. Porque quem está ouvindo trata aquilo como real quando aquilo é só uma opinião, né? Então eu vi exemplos do tipo, para a gente ter imunidade, agora com a Delta tem que ter 80%, 90% da população vacinada com dose plena. Aí você fala, de onde vem isso? Quer dizer, isso é uma coisa que você tem que fazer o diagnóstico, não assumir que é isso. Então, essa capacidade de trabalhar a informação, quer dizer, como é que você trabalha a informação, isso foi uma coisa que foi muito clara. O país precisa hoje de um programa, de desenhar um projeto de informação, país que tem que ser forte. Porque é isso que te ajuda a conseguir fazer um diagnóstico, traçar uma ação e acompanhar, né? Então, porque como gestor, você influencia muito na operação, né? Eu falei, você tem o financiamento, a operação e a entrega. A entrega na saúde vai ser sobrevida, qualidade de vida, bem-estar, mas a maior chance do gestor interferir é na operação, né? Então, o que acontece? Nessa tua influência, se você não consegue mapear, você vai dar acesso, por exemplo, eu dou acesso para um hospital, para um serviço de UTI, mas se eu não mapeio que aquilo está sendo entregue, eu não consigo saber o que aconteceu com aquele lugar, com aquela pessoa. A gente às vezes confunde acesso com entrega, né? O fato de eu ir para um lugar, para um serviço médico, não quer dizer que a pessoa é bem atendida. Tudo isso tem que ser mapeado. E a gente vive um problema grande. Por que a gente tem que ser muito eficiente na gestão? Porque o nosso recurso financeiro é baixo. É baixo. Então, só para vocês terem ideia, até vou linkar isso com o problema da compra de vacina pelos países ricos. Se você olhar em 2020, o que foi gasto por pessoa por ano nos Estados Unidos em recursos para a saúde, foram 67 mil reais por pessoa por ano. Se você olhar o que foi gasto no Brasil, no serviço público, e aí eu estou excluindo os 48, 49 milhões de pessoas que têm saúde suplementar, incluindo o pessoal das Forças Armadas, cara, não deu 1.900. Então você sai de 67 para 1.900. Se você olhar o SUS, por exemplo, se você olhar o Reino Unido, dá mais ou menos 30 mil reais por pessoa por ano. É um abismo. E quando você vai para a saúde suplementar, esse valor é mais ou menos uns 4.700. Ele está muito mais perto do SUS do que dos países desenvolvidos. Isso tem impacto? Tem. E qual o problema que você tem? Como gestor, você tem muito pouca capacidade de influenciar o financiamento. E mesmo que eu aumentasse 50% o investimento na saúde, o que é impossível, eu ainda estaria muito longe dos países desenvolvidos. E qual o problema disso? Quando você trabalha em inovação, o que resolveu a Covid? Vai ser a vacina. A vacina é inovação. Inovação é preço mundial. E aí você tem uma competição enorme entre os países. E aí a gente viu isso em relação à vacina, né? Porque a vacina tem 3 momentos no tempo. Um é a pesquisa, o outro é quando você começa a comercializar sem saber se a vacina funciona, e o terceiro é quando você comercializa sabendo que a vacina funciona. São 3 momentos absolutamente distintos, né?
No segundo momento, que é quando você começa a comercializar sem certeza de que aquilo vai funcionar, não dá para lembrar que normalmente uma vacina leva 10 anos, né? Se você tem um recurso financeiro maior, você pode trabalhar aquilo ali, né? Então, e isso aí tem que ficar muito claro, porque isso muda completamente. Só para vocês terem ideia, trabalhando dados de 2018 do Banco Mundial, quando você pega os países de alta renda, o gasto médio foi de $5.500 por pessoa por ano. Quando você pega os países de média renda, de alta média, né, dá 486. Você vai para baixa média, dá 86. País de baixa renda dá $32. Você sai de 5.500 para 32. É um abismo que existe no mundo. Então, essa discussão que a gente tem dos países ricos com países mais pobres, ela é uma vantagem enorme. Então, você chega, às vezes, um país chega lá e paga mais ou antecipa isso porque tem esse poder financeiro. Num país com menor recurso financeiro, isso fica muito difícil, né? E aí, qual é o problema prático disso? Essas decisões têm que ser decisões de colaboração. Porque numa situação em que você tem pouca informação, você tem que rever o tempo todo a informação que chega e rever as escolhas que você fez. E isso tem que ser feito entendendo que essas revisões e essas mudanças são naturais, elas não são consequência de um erro, elas são consequências de uma transformação. E nessa hora, se você não tem cooperação, é um desastre, porque aí você não consegue ter a tranquilidade e a capacidade de conduzir sem que cada passo que você dê se transforme numa guerra ou numa razão de conflito. Então, isso aí é importante, por exemplo, a parte da vacina. O que tem que acontecer? O que a gente tem que aprender? E se acontecer uma situação semelhante a essa, o que eu faço? Eu tenho que reunir todo mundo rápido. Então, senta executivo, senta legislativo, senta judiciário, senta órgão de controle, e fala assim, olha só, essa é a situação. O que acontece? Na Covid, no primeiro momento, a única coisa que podia segurar o sistema era não ter transmissão. Aí você tinha que separar, isolar as pessoas. Para você isolar, você tem que ter o recurso financeiro que vem da economia. Agora, a grande pergunta é quanto tempo isso vai durar. O dinheiro não é infinito. E aí você fala, olha, nesse cenário, investir em remédio e vacina é fundamental. Que é o que vai permitir que a gente deixe o sistema sem sobrecarga, e aí eu consigo, mas eu tenho que sair disso rápido, onde você entra remédio e vacina. Então, num grande consenso, você diz, olha só, a gente tem que investir nisso. Eu não sei se vai dar certo, mas é o nosso principal caminho, é esse investimento. E aí um país, isso não tem que ser decisão de um ministério, isso é decisão de um país, né? Então, esse tipo de situação, ela é absolutamente fundamental. E aí essa evolução da cooperação, da colaboração, ela é absolutamente crítica, porque senão você não permite nem que exista o trabalho, né? Então, essa situação estou falando mais ou menos o que eu vivi realmente, como eu vejo essa dificuldade que é, né? E o gestor, ele tem quando você trabalha a gestão, só para a gente encerrar, eu digo que a gestão tem 7 pilares que você tem que trabalhar. Você tem que ter estratégia e planejamento. Quer dizer, num lugar que tem pouco dinheiro, como eu falei, estratégia, o que é estratégia? É você definir quem é o público que você vai atender e como. Então, por exemplo, se eu tenho tão pouco dinheiro, onde é que eu vou investir? Quanto é que eu vou investir em inovação? Quanto é que eu vou investir em educação? Quanto é que eu separo em baixa, alta e média complexidade? Porque a gente aqui é um outro assunto que a gente pode discutir. A gente confunde, a gente acha que às vezes eu vejo as pessoas falando de baixa complexidade como se fosse uma barreira para média e alta. Quanto melhor for a atenção primária, mais você vai ter atenção alta e média complexidade. Isso é um erro estratégico que eu vejo frequente. E então, como é que você vai discutir? Como é que você vai alocar esse recurso financeiro? Isso é uma definição estratégica. E aí você planeja. E aí na tua execução, você tem que ter liderança e coordenação. Liderança é fundamental, porque liderança, eu sempre falo isso. O que é o líder? Líder é aquele camarada que é melhor estar com ele do que estar sozinho. Então, líder não é o cara que manda, líder é aquele que ajuda. E isso tem que ser um espírito que você tem que levar para as pessoas que você pode ajudar. E aí você tem chance de coordenar. E aí tem que ter informação e aí tem que saber executar. Porque senão você vai ter aqueles projetos que só existem no papel e não existem na prática. E aí você tem que ter tem que comunicar muito, que é uma coisa importante, tanto interna quanto externamente. E isso é como o gestor tem que trabalhar, né? Então, para eu não me alongar, eu já fiquei aqui nos meus 15 minutos, a Vecina segue, e aí depois a gente trabalha as perguntas nos pontos que ficarem abertos, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela chance de ficar aqui com vocês.
Bom, Gonzalo, acho que agora a palavra é sua, não existe outra alternativa. Noblesse oblige, eu só estava aguardando a autorização do chefe, entendeu? Nestes tempos, neste país, é bom não discutir com o chefe, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu queria cumprimentar o Henrique e o Nelson, dizer que ouvir o Nelson falar das dores dele foi difícil, né? Porque eu imagino o que não foram esses dias para ele no Ministério com todas essa falta de informação. O Nelson fez uma fala em que ele realçou muito essa falta de informação. E, de fato, eu acho que esse foi um dos problemas mais importantes que o Ministério teve, que a condução dessa crise sanitária teve nesse período, né? Eu acho que tem dois problemas graves. Um é a falta de informação. E isso foi visível, né? No começo, os primeiros dias, não tinha o número de leitos de UTI, faltava o kit de intubação, ninguém sabia o que fazer com os tais dos testes, né? Lembro muito bem dessa história dos testes, porque, dado um determinado momento, o Ministério da Saúde resolveu sair comprando teste, né? Mas ele não sabia o que comprar, então chamaram a Vale do Rio Doce e pediram para a Vale do Rio Doce comprar 1 milhão de testes sorológicos. Os testes sorológicos não servem para nada, porque o teste sorológico olha para trás, e nós temos que olhar para frente. Nós precisávamos de testes moleculares, e diziam do diagnóstico que eu tinha que fazer de pacientes potencialmente infectantes. E nós não olhamos para esses pacientes infectantes, né? Nós praticamente não utilizamos o conhecimento mais antigo da saúde pública, que é o conhecimento que nos manda isolar pacientes que podem transmitir uma doença que, pelo que tudo indicava, era uma doença infecto-contagiosa, né? Antes de descobrir os bichinhos que existem por aí, nós já sabíamos, né, que o isolamento era uma maneira correta de trabalhar com esse tipo de doença. Pois bem, o Brasil, em momento algum, quer dizer, teve um momento, para não mentir, teve um momento em que o Brasil isolou. O Brasil isolou quando os argentinos vieram aqui para jogar com a nossa seleção verde e amarelo. Aí eles não deixaram os argentinos entrar. Mas foi o único momento em toda essa pandemia que nós seguramos a entrada de alguém aqui no Brasil. Coisa interessantíssima, né? Mas, de qualquer forma, nós não isolamos, né? A doença graçou à vontade, porque a hipótese do líder era essa. Quanto mais casos, mais rapidamente nós vamos sair desse perrengue, porque vai acabar a doença, né? Eu tive a oportunidade de participar de um debate com um dos secretários aí do Ministério da Economia, e que o cara, durante todo o tempo, esse debate aconteceu mais ou menos em abril do ano passado, a tese dele era a tese sueca, né? Tese sueca que acabou custando o cargo ao primeiro-ministro da Suécia, porque essa era a tese, né? Deixa a doença circular, que ela se resolve mais rapidamente do que qualquer outra coisa, e assim sendo, a economia pode ser retomada, né? O que nós vimos foi morrer um monte de gente e a economia não pôde ser retomada enquanto a gente não conseguiu ter uma melhor relação com as vacinas. Então, essa informação que o Nelson faz menção, ela é absolutamente fundamental. Dirigir no escuro, como nós dirigimos todo esse tempo, por um lado sem informação e do outro lado com uma liderança na sociedade brasileira que nos levava para uma posição oposta, ou seja, sem isolamento, sem uso de máscara, negando vacinas e apostando numa não solução. A não solução era o kit Covid, né? Nós falamos já de um kit que era o kit intubação, nada a ver com o kit Covid, né? Kit Covid é ivermectina, natazoxanida, cloroquina,
remédios que já por volta de maio, abril, estavam comprovados que não funcionavam. Então, insistir, quando o cara vai na ONU agora, neste ano, insistir que tem kit Covid, é de uma profunda de uma ignorância. E neste momento o Ministério da Saúde, hoje, a Conitec está se reunindo para aprovar um conjunto de dados coletados por um professor da pneumologia do HC, que demonstra que tudo isso não funcionava. Mas isso, nós estamos falando de hoje, nós estamos falando de outubro de 2021, né? Mas isso já era sabido lá atrás, né? É um desastre, né? Essas questões todas que nós passamos pela informação, que passa pela informação. E aí o Nelson traz também essa questão do financiamento, que é crítico, né? Nenhum sistema tem ociosidade, como ele começou falando, e a sobrecarga de qualquer sistema leva à exaustão. Nós vimos o que aconteceu com as linhas de suprimento da China e da Índia. Está todo mundo trabalhando flat, cheio, não tinha como aumentar. De repente, houve um aumento de demanda, o mundo inteiro entrou em colapso. E os países que produziam esses itens, como a Índia e a China, protegeram, logicamente, suas próprias populações. E aí, então, é que nós sentimos a falta de tudo isso. Isso não significa que nós temos que produzir tudo que nós consumimos. Isso significa que nós temos que ter atenção e inteligência para lidar com isso, coisa que este governo não teve, porque não acredita na ciência e não conhecia as linhas de suprimento. E ficou muito claro quando, no Brasil inteiro, quem mais importou respiradores? Os importadores de vinho. O importador de vinho importou respirador. Que tipo de respirador? Os tribunais de contas vão ter que olhar para isso agora. E grande parte dos respiradores que foram importados por todos os governos neste país não tem peças de reposição e não se sabe como é que aquela tecnologia pode ser consertada. Né? Grande parte desses respiradores vão virar pod-track, mas talvez a gente tenha que encontrar alguns responsáveis. Né? Não acho que tenha que ter um clima de caça às bruxas depois de toda essa desgraça que nós vivemos. Mas existem responsáveis, né? Responsáveis que tomaram decisões complexas, como o governo federal, o Ministério da Saúde tomou, de continuar apoiando essas condições que nós vimos, né? De negar a importância do isolamento social, a importância da utilização de máscaras. E aí entra essa questão que foi tocada também pelo Nelson, sobre a cooperação entre o público e o privado. Aqui eu acho que tem um capítulo que nós deveríamos explorar um pouco mais. Tivemos o problema dos leitos de UTI. O Brasil entrou nessa crise, o SUS entrou nessa crise, com 7 leitos por 100 mil habitantes. A Itália passou por perrengue que passou com 12 leitos por 100 mil habitantes. O único país que saiu mais ou menos incólume dessa história foi a Alemanha, com 35 leitos por 100 mil habitantes. O setor privado no Brasil passou muito bem, com 32 leitos por 100 mil habitantes. E o setor privado, e particularmente aqui no Sul-Sudeste, conseguiu discutir uma forma de ter utilizado sua capacidade ociosa, vendendo uma parte dessa capacidade para o setor público. Aqui em São Paulo, a Secretaria da Saúde contratou leitos de UTI ao setor privado por cerca de R$ 2.200 o paciente dia. Né? Paciente dia que o Ministério pagava R$ 1.600 e que, pelos meus dados, nas organizações sociais que atuam aqui no estado de São Paulo, o custo do paciente dia num hospital de organização social se situava em torno de R$ 2.500 a R$ 2.700. Então, vender a R$ 2.200, como muitos hospitais venderam para a Secretaria da Saúde, teve uma parte de sacrifício. Fica aí na amortização do custo fixo. Mas, de qualquer forma, esse chamamento à cooperação para atender brasileiros que estavam morrendo por falta de leitos de UTI foi muito importante. Verdade é
que no meio dessa história nós também descobrimos que existem UTIs e UTIs, né? Então, existem UTIs que tiveram a mortalidade de hospitais como Einstein, Sírio, entre 20% e 30%, mas tiveram hospitais que tiveram mortalidade de 90%. Né? Isso tudo pela incapacidade de operar tecnologia. A capacidade essa que os hospitais de ponta, o HC, o Sírio, o Einstein, o Hospital do Coração, o Oswaldo Cruz, etc., tiveram. Inclusive colocaram à disposição do SUS, através do PROAD. E isto não foi utilizado, pelo menos na minha opinião, de maneira adequada. Tinha que ter sido mais extensivamente utilizada. Por que não foi utilizada? Falta de instrumentos de transferência de conhecimento, falta de utilização da tecnologia da informação para fazer essa utilização. O HC também colocou, por exemplo, à disposição uma central de interpretação de tomografias computadorizadas, funcionando 7 dias, 24 horas por semana, para fazer diagnóstico desses pacientes. Também não foi utilizada minimamente na sua capacidade. Então, existe um espaço imenso de cooperação tecnológica que pode ser operada por hospitais privados, como estes que compõem o PROAD, que eu acho que é um desafio que nós temos que enfrentar na sequência. Primeiro porque essa crise não acabou e tem uma chance não desprezível de aparecer uma variante nos países que não estão vacinados. Né? Veja a Rússia, 140 milhões de habitantes, ontem mais de 1.000 mortes. Está com 1/3 do que nós tivemos no nosso pico da segunda onda. Mas está em crescimento. Agora, um país de 140 milhões de habitantes, com muitos casos, probabilisticamente é um país onde tem uma maior chance de aparecer uma nova variante. E espero que, se essa variante aparecer, vai aparecer, que ela não seja resistente às vacinas e que ela não tenha um espectro pior de ataque do que as com as quais nós estamos trabalhando, delta, gama, alfa, beta, mu, epsilon, né? Enfim, essa sopa de letras gregas. Né? Mas a crise não acabou. Então, há tempo de aprender e há tempo de usar a tecnologia que nós estamos construindo, machine learning, essa questão do database, as grandes pesquisas que foram feitas pelo pessoal da Fiocruz lá na Bahia, junto àquele centro de computação que lá existe, como, por exemplo, o cruzamento de dados dos vacinados com os dados dos internados, que nos mostraram que quem estava vacinado e teve internado teve uma maior sobrevida do que quem estava internado e não foi vacinado. Então, os dados sobre saúde populacional, utilizando machine learning, usando inteligência artificial, utilizando big data, são fundamentais, mas nós temos que aprender a usar, nós não aprendemos a usar. Alguns hospitais, algumas instituições têm esse conhecimento, nós precisamos levar isso à frente, esse é um desafio desse momento. Quem tem pouco dinheiro, como foi demonstrado aqui pelo Teixe, pelo Nelson, com certeza tem que aprender a usar melhor esse dinheiro. E um espaço importante para isso é o espaço da colaboração entre o setor público e o privado. Acho que essa colaboração caminha para a cooperação, utilizando esses instrumentos que eu já mencionei, além dos que já estão em uso, né? Como, por exemplo, essa coisa das organizações sociais, da gestão compartilhada de parte do setor público pelo setor privado. Temos muitas barreiras a enfrentar nesse caminho, né? Principalmente a visão de algumas pessoas, particularmente do setor público, que acham que cooperação é sinônimo de privatização. Né? Eu não vejo nenhuma possibilidade disso, acho que aí existe sim inteligência para tentar aumentar a eficiência, particularmente da administração pública. Né? Mas é um espaço que ainda não está suficientemente construído no nosso SUS e na nossa sociedade. Uma outra oportunidade que nós tivemos é o negócio da vacina. O negócio da vacina, eu acho que nós caminhamos de maneira adequada. As empresas fabricantes de vacina em só entregar a vacina para o Estado e o Estado distribuindo de forma igual a vacina. Acho até que o Estado cometeu erros em determinar quem recebia a vacina antes e depois.
Acho que muita gente que tinha maior risco de morrer e não recebeu a vacina, porque a ordem da fila da vacina foi feita de maneira burra por esse governo. Talvez tivéssemos que ter pensado melhor para distribuir vacina para quem estava no transporte coletivo, para quem tinha que ficar no comércio, que não podia fechar, e que foi vacinado por último. Né? Mas isso é lição para o futuro. Uma coisa é vacinar no hemisfério norte, e outra coisa é vacinar no hemisfério sul. O risco é diferente, e a ordem da vacina deve ser determinada pelo risco, e não pela idade, como foi o caso aqui no Brasil. Mas são aprendizados, discussões que nós temos que ter para enfrentar a próxima. Né? Em 2003 nós tivemos uma crise, em 2009 nós tivemos uma crise, em 2012 não chegou aqui, mas houve uma crise do cabelo, em 2021 nós tivemos outra crise. Então, não é abusado falar da próxima crise. Temos que aprender com esta e guardar esses ensinamentos para usar na próxima que está por vir. É isso, Henrique, muito obrigado. Gonzalo, muito obrigado. Nelson, muito obrigado. Eu acho que tem uma frase que os dois citaram. O Nelson disse que não se aprendeu com a pandemia, né? E o Gonzalo, um pouco mais otimista, a crise não acabou, há tempo para aprender, né? E eu acho que, pelos exemplos que vocês deram, a questão da flexibilidade na capacidade, né? Esse jogo entre o privado e o público, certamente ele é possível, né? Não necessariamente as coisas ocorreram ao mesmo tempo, o momento em que a capacidade privada esteve mais tomada do que a pública, e essa situação se reverteu subsequentemente, né? Então, pensar em como é que se torna esse sistema flexível para acomodar essas flutuações de demanda, não só entre o privado e o público, com a capacidade que a gente tem de expandir, a necessidade de expandir rapidamente o sistema. Eu acho que o compartilhamento das informações foi, de fato, uma deficiência observada ao longo do processo, né? Eu me lembro que havia dias que a gente recebia pedido de informações da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, da Casa Civil, do Ministério da Economia. Era a mesma informação solicitada sobre formas diferentes de várias fontes, né? Então, estruturar um sistema de informações moderno e ágil é fundamental, né? E é algo que o investimento se paga. A segurança de suprimentos foi totalmente crítica em alguns momentos, né? De ser capaz de repensar esse sistema e criar uma capacidade de produção local, né? E que ele encontre, na verdade, mecanismos pelos quais se possam oferecer compras que sustentem essa capacidade. Então, a importância do conhecimento científico, né? Que o Gonçalo também lembrou, né? E certamente, se a gente tivesse conseguido convencer as pessoas oportunamente de que algumas alternativas eram pouco próprias e que não redundariam em benefício, né? Acabou que se permitiu que se propagassem determinadas visões alternativas que não ajudaram nesse processo, né? E a questão da capacitação profissional, que não é apenas a gente ter os equipamentos e a infraestrutura, é que se consigam preparar rapidamente as pessoas para agir nesses casos. Eu acho que tem lições que estão contidas, né, no que aconteceu e é que a gente, sem dúvida alguma, deve dedicar atenção. Eu tenho algumas perguntas aqui, e as perguntas, a primeira é para o Nelson. Vivemos uma crise política e sanitária do país. O cenário é totalmente desfavorável para qualquer iniciativa racional. Com todas essas barreiras que vivenciamos, o que nós, gestores da saúde, podemos fazer para ajudar o nosso Brasil? Se o senhor pudesse eleger uma única mudança estrutural importante para ampliar a eficiência do nosso sistema, qual seria? Isso aí eu sempre foco em informação, porque eu acho que a gente precisa de um projeto de informação nacional para a saúde e que ele tem que integrar o sistema suplementar, o sistema público, porque pessoas migram, saem de um sistema, vão para o outro, pessoas saem de uma operadora, vão para outra, e você precisa entender o que está acontecendo. Quer dizer, sem informação, você não consegue nem fazer um diagnóstico do que existe. Você vai tateando, você vai trabalhando mais na intuição, mas você nunca tem aquilo na mão, né? Quer dizer, o que eu vejo hoje é que a saúde
a capacidade do sistema de saúde de ajudar as pessoas cresce muito, né? Se você olhar a evolução nos últimos 20, 30 anos, o que a gente tem na parte diagnóstica, na parte terapêutica, mas isso está se tornando cada vez mais desigual, porque o acesso tanto aos serviços quanto aos profissionais de alta qualidade vai ficar cada vez mais difícil, porque no sistema, na saúde, as inovações, elas normalmente acontecem com aumento de complexidade, elas não aumentam simplificando os processos a ponto de fazer com que o profissional médio fique um profissional melhor. Então, você vai falar de uma cirurgia robótica, tem que ter um treinamento mais especializado. Você vai falar de uma radioterapia de última geração, você tem que ter um profissional mais qualificado. Você vai falar em tratamento de doença rara e ultra rara, você vai ter que ter uma capacidade de diagnóstico e de tratamento cada vez mais sofisticado. Então, o sistema de saúde não evolui de uma forma onde ele torna a vida da sociedade melhor. Ele faz com que existam mais recursos. E quanto menos... E o que aconteceu? A nossa capacidade de colher informação e de gestão não acompanhou a evolução do sistema. Então, com isso, você fica cada vez com menor capacidade de ser aquele que direciona o sistema para levar uma coisa de maior eficiência e maior igualdade para a sociedade. A única coisa que pode te ajudar nisso é a informação, porque ela vai te permitir enxergar o que está acontecendo. Sem você enxergar o que está acontecendo, você não faz diagnóstico e, naturalmente, a tua solução vai ser uma solução muito pouco, com uma chance pequena de realmente trabalhar a complexidade do problema. Então, eu sempre, para mim, se tivesse que definir alguma coisa hoje, seria informação. E lembrando que informação é uma coisa muito difícil. Às vezes eu vejo as pessoas falando como se a informação não acontecesse porque falta vontade. Não é isso, falta competência mesmo. Porque você tem que ter um banco de dados bem estruturado, você tem que definir na hora que você desenvolve o teu programa como é que você lança aquela informação no banco de dados. Você vai ter que ter um projeto de avaliação. Você não pode ter... Você vai ter que ir lá os robôs, os algoritmos que vão te alertar de coisas que você vai definir. Porque informação é ferramenta, o que vale é quem está por trás. Então, então, com isso aí, se você não desenhar tudo isso, exemplo que eu dou sempre é o prontuário eletrônico. Você chegou, você não tinha informação antes, você resolve ter tudo da noite para o dia. Aí você quer achar que o prontuário vira um banco, vai ser um banco de dados. Aí você cria um monte de campo texto, que você não vai conseguir colher nada. E você chega à conclusão que quem tem que jogar o dado é o médico, porque lá na frente do computador atendendo o doente. Você já criou um projeto que nasce morto. Isso não vai dar certo nunca. Isso não vai dar certo nunca. Então, se você não passa e avalia quais são os processos que você vai viver para que aquilo dê certo, para que aquilo aconteça, você tem aqueles projetos que são perfeitos na teoria, mas que nunca acontecem na prática. E informação é uma das coisas mais difíceis de você ter. Porque você tem que definir qual você precisa, você não pode querer informação demais, tem que começar pequeno, mas aquilo que você começou, você tem que fazer com que seja de qualidade, né? Então, a gente pode até falar um pouco mais, mas só porque senão eu vou ficar falando muito, aí eu fico nessa resposta. Então, Nelson, obrigado. Eu acho que, sem dúvida, a informação é um dos elementos essenciais para que a gente consiga administrar um sistema complexo como o brasileiro da forma mais eficiente. Mas eu tenho uma pergunta agora para o Gonzalo, né? Acho que é uma pergunta própria. Uma maior integração entre os setores públicos e privados seria o caminho mais razoável para aumentar a eficiência de gestão? Por que isso é tão difícil? Muito bom. É uma boa pergunta, sem dúvida, né? Veja bem, administrar pode ser resumidamente pensado como sendo a capacidade de atingir objetivos. Para atingir objetivos, eu preciso mobilizar recursos. Então, administrar é a capacidade de mobilizar recursos para atingir objetivos. O Estado, quando mobiliza recursos, utiliza de instrumentos por causa da necessidade de transparência que torna a mobilização de recursos muito lenta. Então, comprar não se compra, licita. Aí o estoque médio é imenso. Contratar não se contrata, se concursa. Aí o tempo de demora para a realização de um concurso é imenso, né? Então, não há dúvida de que usada a capacidade da iniciativa privada para realizar os porquês. Então, as políticas públicas elas determinam o quê?
A execução desses OQs são os comos, né? Então, eu acho que a realização pela iniciativa privada não tem nenhum problema. Hoje, no Brasil, 60% do que o SUS entrega para a sociedade é entregue pela iniciativa privada, seja através de contratos, seja através da operação de alguns serviços. A atenção primária, tão falada em verso e prosa, 90% da atenção primária brasileira é contratada através da iniciativa privada, por causa do agente comunitário de saúde, 90%. Então, quando a gente discute essa questão do público estatal versus o privado, porque aí temos uma questão que eu acho que precisa deixar bem clara, que público não é o que é estatal. Público é o que é público. A saúde é pública, feita pelo setor privado ou feita pelo Estado. Então, eu acho que aqui nós temos um problema que nós temos que discutir claramente. O que é privatização? O setor privado fazer algo no lugar do setor público, no setor estatal, é privatização? Na minha opinião, não é. Inclusive, se houver lucro, eu também acho que não é. Então, hoje, um dos melhores hospitais brasileiros é o Hospital do Subúrbio, que fica lá na Bahia, tocada por uma empresa privada com ânsia de lucro. E ela funciona direitinho. O Estado, a Secretaria de Estado da Saúde da Bahia fala o que eu quero fazer. E o hospital ele realiza o como. E é remunerado por fazer isso. Ele tem lucro. Qual é o pecado disso? Qual é o pecado do padeiro? Nós vivemos numa sociedade capitalista. Então, eu acho que o que falta no Brasil é discutir esta questão do que é privatização, do que é lucro, quando pode e quando não pode. A regulação tem que existir. Em qualquer sociedade moderna, capitalista, existe regulação sobre a voragem de ganhar dinheiro. Eu acho que o que nos falta é isso, regular as atividades entre o setor privado e as relações entre o setor privado e o Estado na saúde e conseguir fazer com que isso seja realizado de uma maneira mais eficiente e transparente. Gonzalo, eu gostaria de alternar a pergunta, mas acho que a pergunta que veio está na sequência do que você colocou, talvez seja um aprofundamento dela, né? E a pergunta é: o que pensam os gestores sobre os mecanismos de controle, fiscalização e regulação do nosso país? Né? Veja bem, é óbvio que quem é regulado se sente asfixiado, né? Até que ponto regulação impede que você faça o que você tem que fazer? Então, se existe regulação demais, está errado. Quando eu olho, por exemplo, para a Anvisa e olho para a indústria farmacêutica, eu nunca conversei com um dono, presidente, ou seja lá o que for, da indústria farmacêutica, que falasse: estou tão feliz com a Anvisa, né? O cara tem reclamações. Agora, se você apertar o cara fala: olha, prefiro com Anvisa do que sem Anvisa, porque eu já vivi o sem Anvisa. Um ambiente onde os concorrentes não são submetidos à mesma tensão que uma empresa séria se obriga a entregar. Então, eu tenho muito claro que, se existe regulação excessiva, isto é falta de transparência e de comunicação da sociedade com o Estado. E nós temos muito disso neste país. Veja o sistema tributário brasileiro. É um dos sistemas mais ineficientes do mundo, o sistema tributário brasileiro. E nós não conseguimos botar ordem nesse sistema tributário. Por quê? Porque existe muita gente ganhando no escurinho desse sistema tributário. Então, o que falta para o Estado brasileiro não é nem mais nem menos regulação. O que falta é transparência e democratização das relações dentro da sociedade, na minha opinião. Gonzalo, muito obrigado. Acho que bela resposta, né? E a última pergunta do público que eu tenho aqui
E acho que eu vou voltar para o Nelson, talvez eu saiba a resposta. O Brasil está preparado para uma nova variante? E a pergunta é, vocês acreditam numa terceira onda? Vou chamar de quarta onda? Na minha opinião, eu acho que o país, eu não vejo o país preparado. Isso é uma opinião pessoal, porque preparação significaria eu ter a capacidade de rapidamente expandir a minha capacidade de cuidar ou rapidamente trabalhar. Não seria nem de cuidar, acho que se você tivesse qualquer sinal de uma nova variante, a primeira coisa que tem que fazer é reduzir a transmissão. Então a gente voltaria para o começo da pandemia. Então a gente teria que... Porque o que acontece com o gestor? Né? O gestor ele tem que mapear os possíveis cenários, dos mais prováveis aos menos prováveis, e colocar um peso para cada um. Dá para a gente dizer hoje que a doença está 100% controlada, que ela acabou? A resposta é não. Qual é a chance de uma nova onda? É bem pequena. Mas se ela acontecer, vai ser um desastre, então você tem que ter um plano para isso. O gestor ele não tem que tentar adivinhar o futuro, ele tem que se preparar para diferentes cenários e, idealmente, participar da construção daquele que ele acha que é o melhor. Então, como eu não vejo isso sendo discutido e trabalhado hoje, não me parece que a gente tenha uma estratégia clara de preparação para a incerteza do que pode acontecer em relação à Covid. Eu diria que não. Gonçalo, pode comentar. Eu concordo em gênero, número e série com o Nelson. Não tenho nada a acrescentar. Obrigado, meu amigo. Estamos chegando ao final deste evento, desta conversa, e eu participei bastante intensamente desse processo todo. O Nelson sabe disso, né, porque a gente interagiu durante algum tempo naquela fase inicial, e eu acho que queria fazer alguns comentários. O primeiro acho que reconhecer a enorme importância que o Sistema Único de Saúde tem para o Brasil e teve nessas circunstâncias, né? Eu acho que o sistema, apesar das dificuldades que se encontraram em diversos pontos do sistema, ele certamente tem uma contribuição inestimável no combate à pandemia, né? Ele conseguiu absorver esse contato, conseguiu estender os seus serviços, de ampliar a sua capacidade de uma forma que eu diria inimaginável antes da pandemia, né? E muita flexibilidade das secretarias municipais e estaduais de saúde, e flexibilidade da Anvisa, por exemplo, em autorizar importações em momentos críticos. Eu vi o BNDES fazendo financiamento de capital de giro nos hospitais, que é uma coisa que eles nunca fizeram na vida, né? Eu diria que houve, de fato, um esforço do setor público, né? Particularmente em algumas áreas, de conseguir articular uma resposta importante. Eu acho que imaginar esse enfrentamento sem o Sistema Único de Saúde teria sido um verdadeiro desastre, né? Então, eu faço o registro porque eu vi como as pessoas trabalham no sistema público e no privado apoiando o público, né? O segundo registro que eu gostaria de fazer, que também é importante, e acho que a gente não pode falar da pandemia sem lembrar isso, é a contribuição que os profissionais de saúde deram, né? Eu acho que quem viveu aqueles primeiros momentos de uma doença desconhecida, de uma contaminação que se ocorreu por fatores que não eram ainda reconhecidos, das condições em que se trabalhou, com falta de equipamento de proteção individual, e das pessoas que eventualmente perderam a sua vida nesse processo, né? Acho que é um tributo que tem que ser feito a essas pessoas, né? Acho que é fácil falar de infraestrutura e de recursos, né? Mas certamente essa luta foi feita pelas pessoas e o registro tem que ser feito nesse momento, né? Eu não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Se vocês não quiserem, eu vou encerrar aqui a nossa conversa. Não, temos mais uns minutos. Eu quero só usar esses minutos para pedir uma coisa só. Acho que não tem desastre como esse que não deixe lições. Que nós as utilizemos ou não, que nós as aprendamos ou não, são outros 500. Mas existem lições, né? Você mencionou a questão da importância do SUS. Sem dúvida, é uma lição. Nelson mencionou a questão da importância dos sistemas de informação. Sem dúvida, é uma lição importante. Eu queria acrescentar mais uma lição.
que nós não podemos deixar de lado. Eu só quero pedir uma coisa para todos nós que estamos aqui hoje. Não vamos nos esquecer. Esse é o meu maior medo, que passado o tempo, nós esqueçamos da importância do SUS, nós esqueçamos da importância da informação, nós esqueçamos da importância da colaboração, da cooperação. Se cada brasileiro tomar conta da sua capacidade de lembrar e fizer uso dessa capacidade no momento futuro, nós vamos com certeza viver melhor. Muito obrigado. Henrique, só em cima do que o Gonçalo falou, eu acho que esse é o momento em que a gente tem que escrever para o futuro, porque a gente nunca viveu nada parecido na história, porque mesmo quando você fala de uma pandemia como a gripe espanhola, era um cenário mundial completamente diferente. Então, isso que a gente está vivendo é único. Eu digo que até com esse problema da incerteza, de ter vivido uma coisa tão intensa, desconhecida, como fazer a gestão nesse tempo, eu acho que esse vai ser um momento em que a gente vai ter que realmente parar para escrever tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, tudo que a gente enxergou para tentar ajudar gerações futuras que vão viver coisas bem parecidas, só que numa outra roupagem. Então, acho que esse é um momento em que a gente tem muito para escrever e deixar para o futuro também, eu acho. Mais uma vez, agradeço muito, prazer estar com vocês, né? Henrique, Vecina, sempre bom a gente junto. E agradecer ao pessoal que está vendo a gente. Gonçalo Inácio, muito obrigado. Eu acho que para todos nós foi uma oportunidade de um aprendizado fundamental, né? A gente refletir sobre o que aconteceu, o que ainda está acontecendo, né? E dizer que foi um prazer ter estado com vocês. Okay? Um grande abraço. Hein? Que encontro! Muito obrigada pela participação de todos vocês. Com certeza esse foi um dos painéis mais aguardados desde o início do CONAP. Então, para lembrar, para quem assistiu e vai querer rever, recomendar para algum amigo, para quem você quer bem, todo o nosso conteúdo, logo que ele já é transmitido ao vivo, ele fica disponível na nossa plataforma, tá? Então, acesse quando você quiser.